A paz do Senhor Jesus mais uma vez. Irmão, a palavra de Deus, ela fala bem clara. Bem clara, muitas das vezes, irmão, a pessoa reclama da vida dele, do que está passando, murmura, mas não tem fé e não crê em Deus. Eu estou falando para os irmãos murmurador, que não acreditam na palavra de Deus, que só pensa possuir coisas boas, que só pensa em bem material, né? Olha, você não é enquadrado dentro dessa palavra de Deus aqui. Você não faz parte com Deus, porque aquele que faz parte nas aflições de Cristo faz bem, mas muitas das vezes a pessoa não quer fazer parte nas aflições, começa a passar provações, começa a murmurar, começa a reclamar, porque ele não tem parte nessa obra, como eu não canso de falar, ele não tem parte com Jesus. Muitas das vezes a pessoa queixa muito. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina claramente: posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte nas minhas aflições. Irmão, nós temos que fazer bem, fazer parte nas aflições de Cristo. Irmão, se essa palavra fala que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, então você não está firmado na rocha que é Jesus. Você fala que pode todas as coisas, mas quando vem uma dor de barriga, quando vem uma dorzinha de cabeça, para te provar, para mostrar que você está falando de boca para fora, não fazendo a obra de Deus de coração, você só faz de boca para fora, mostra que você se escandaliza, você começa a murmurar, você começa a reclamar. Eu estou falando, não é com as ovelhas, eu estou falando com os pastores, presidente, os doutorados, sem vergonha, que só quer estar na mesa farta. Muitas das vezes ele se alega de ver a igreja cheia, tem um grande rebanho, a qual nem ele sabe apacentar, nem a si próprio. Por que ele se alega? Porque ele ali, ele vê o lucro. Ele vê as ovelhas gordinhas, cheias de lã, para ele tirar proveito. Mas quando a igreja está vazia, que muitos pastores querem abrir igreja, eu estou falando com os pastores, eu só gosto de falar com os pastores safados, porque tem muitos pastores honestos, mas muito safados aí. Ele quer abrir igreja, já quer pegar a igreja cheia. Não, irmão. Aquele que faz parte nas aflições de Cristo e pode todas as coisas que fortalece ele é Cristo. Primeiro, todos obreiros que é servo de Deus, eu estou falando com os obreiros agora que é obediente, que sabe que para abrir igreja tem que pagar preço. Aqueles obreiros que hoje em dia está com a igreja dando fruto, que cresceu, mas no começo não tinha ninguém, era ele, a esposa e a filha. Acabava o culto, o banco começava vazio e terminava vazio, levou ano, começou aí, lá na frente começava uma, duas pessoas, mais uma, mais 3, 4, 5, até chegar hoje em 40, em 100, em 1000. É Deus te provando, para ver se a sua fé está nele mesmo, para ver que você confiava nele, na chamada que ele te pôs. Se você tinha capacidade para pagar o preço, que esses pastores de hoje em dia, esses que não são pastores de Jesus, são pastores de lobo, são lobo na verdade, ele não pode nada em Jesus não, porque a palavra de Jesus não está nele, não tem parte com ele. Então por isso que eles reclamam: eu não vou abrir igreja. Estou falando com você, doutorado, com você, pastor de seminário, letrado, porque não tem ninguém para me ajudar. Irmão, a sua ajuda já está lá. Primeiro Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quer mais ajuda de quem? É Ele que dá o crescimento. Você só tem que lançar o arado na terra. Você tem que só preparar a terra e jogar a semente. Deixa que Ele vai fazer você dar fruto. Essas igrejas que abrem hoje em dia, roubando o membro de outra igreja, tirando o peixe do aquário, você não é pescador. Só a rede é maligna. Que a rede santa, ela joga no mar, como Deus falou com Pedro. Pedro pescou a noite toda, não pegou um peixe, pela manhã Deus falou: joga desse lado. Ele jogou, encheu o barco. Então o que significa isso?
que como Pedro passou a noite toda pescando, jogando a rede, já estava cansado, esgotado e não pegou nenhum peixe, mas ele veio para casa, não murmurou. Mas quando Jesus viu ele, Jesus encontrou com ele e falou: joga a rede do lado direito. Ele jogou e encheu o barco. Isso significa, você que está abrindo igreja, que não tem capacidade nem tem chamada, como já passei por isso, a gente leva 10 anos, 5 anos e não desanima. Vai jogando a rede e não está pegando nada. Mas o dia, quando você voltar, de manhã cedo que você jogar a rede igual o Pedro jogou, ela vai estar cheia. Quer dizer, você passou ali 10 anos jogando a rede e todo mundo falando: ah, Deus não tem parte, olha lá, a obra dele não enche. Não enche porque você está em santidade. O tempo de Deus não é o seu. Deus sabe quando vai mandar as almas. E quando ele mandar, ele não vai mandar o obreiro atribulado para te atrapalhar o ministério, não. Ele vai mandar o obreiro capacitado, preparado por ele para te ajudar, você crescer, não para te aniquilar. Então, pastor presidente, de meia tigela, doutorado, vagabundo, que gosta de roubar a obra de Deus, eu falo com você, não tenho medo, porque tem muitos homens de Deus aí, mas tem muitos pilantras. Você não tem capacidade para pagar preço, nem para a tua alma, que dirá para encher a igreja. Vocês querem abrir, tirar lucro, querem abrir convenção que não é de Deus, para atrair outras igrejas, para manter a sua luxúria. Você não tem parte nesse reino, nessa obra de Deus, no reino do céu. Você não é Pedro. Pedro foi chamado para edificar a igreja, que é até o alicerce do inferno e estremecer. Você não joga nem a primeira redada, já se cansa. Irmão, quantos hoje que está com o ministério cheio, jogou a rede, mais de 10 anos e não pegou nada, agora Deus honrou ele, encheu o barco dele de peixinho, que é a igreja. Aí fica os ladrão de peixe, o ladrão de alma, que é o lobo, né? Olhando aquela igreja cheia, mas não sabe o que o irmão passou para chegar até ali, o preço que ele pagou. Quer comer o fruto, mas não tem capacidade para passar o que ele passou, nem para pagar o fruto. Estou falando com vocês, mercenário de meia tigela. Vocês não têm chamada de Deus com todo o diploma de seminário, doutorado, você não tem. Você não sabe jogar rede, a sua rede é maligna. Vocês só pegam peixe de Satanás. Deus não tem parte, a sua igreja nunca vai, pode até crescer no pecado, mas ela pode estar com 10 mil obreiros, mas para Deus, diante dos olhos de Deus, ela está sempre vazia, porque não tem sinceridade nem santidade. Uma igreja que tem 3 pessoas, Deus